Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos falar aqui do Nicolas Ferreira, que foi aí denunciado. Sim, a PGR, Procuradoria-Geral da República, apresentou uma denúncia contra Nicolas Ferreira no STF, ao STF lá, e, segundo consta, isso pode levar à detenção de até 1 ano, segundo foi divulgado. Só que a PGR pediu até um agravamento por 3 motivos. E eu vou explicar tudo nesse vídeo, trazer algumas reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. A gente está quase alcançando 293 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante. Se inscrevendo, se não está inscrito, ativando o sininho. Você que já fez a inscrição, dê uma conferida se o sininho está ativado. Se não tiver, ativa aí. Se gostar do vídeo, mas só se gostar, manda o joinha pra cima, vai que você é fã do Nicolas Ferreira, joinha pra baixo, eu entendo. Comenta, compartilha, bora espalhar e trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a matéria aqui do Globo vai dizer que a Procuradoria-Geral da República, PGR, apresentou nesta sexta ao STF uma denúncia contra o deputado federal Nicolas Ferreira. Qual o motivo? Por injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A denúncia ocorreu devido a Nicolas ter chamado Lula de ladrão que deveria estar na prisão no ano passado. Aqui eu faço uma pausa, só para a gente ver o nível do cidadão. Eu digo moleque, moleque sim, não por causa da idade, porque tem gente mais jovem que o Nicolas com posturas mais sensatas, mais maduras. Eu digo moleque é pela molecagem mesmo, que ele apronta lá na Câmara dos Deputados e fora dela. Nesse caso aqui, um evento na ONU, mas que eles divulgaram como se fosse um evento feito pela ONU. Não, é numa sala da ONU lá, né, que tem muitas salas pequenas e tal. Aí reuniram a turminha da extrema-direita e ele foi lá discursar. Mas o que interessa? Faz o videozinho, manda para as redes sociais, discurso na ONU. Não tá de todo errado, porque foi no prédio da ONU. Mas numa salinha lá só com a turminha da extrema-direita. Não tinha líder mundial, alguém realmente importante. Então é esse tipo de molecagem de um cidadão que vai lá fora, né, fazer isso aqui. Xingar o presidente da República, você pode ter 1000 divergências, mas aqui nesse canal, quem me acompanha sabe que eu não gosto de certas adjetivações. Quando o Bolsonaro era presidente, aqui nesse canal pode pesquisar à vontade aí, não vão encontrar eu chamando o Bolsonaro de genocida, de fascista. E olha que eu tenho uma opinião muito crítica em relação ao que ele fez na pandemia, só que o Bolsonaro não foi condenado por genocídio. Então, eu prefiro esperar sair a condenação para poder falar. É a postura que eu tenho tido aqui. Mas eu sei que também tem gente que se empolga e chama e xinga. Cada um faz o que quiser. Agora, o Nicolas Ferreira é deputado federal. É uma voz, né, que tem relevância, no sentido assim, de que alcança milhares, talvez milhões de pessoas, dependendo do vídeo. Então, é um irresponsável em vários aspectos. Então esse é o ponto aqui que eu quero trazer no começo. Agora, o que vai dizer mais, né? Que a investigação foi aberta a partir de uma representação feita pelo próprio Lula ao Ministério da Justiça. A Polícia Federal, então, solicitou ao STF a abertura de um inquérito, o que foi autorizado pelo ministro Fux, relator do caso. Quando eu li isso aqui, eu falei, ufa, ainda bem que não é o Moraes, porque tem hora que a gente pensa, tudo cai na mão do Moraes, né? E os outros parece que não trabalham. Mas nesse caso aqui, foi o Fux. Aí em junho, a Polícia Federal concluiu a investigação e apontou que Nicolas cometeu injúria contra Lula, mas deixou de indiciar o deputado por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo. Aí aqui vai explicar que a declaração de Nicolas ocorreu em novembro de 2023, durante evento realizado na sede da ONU, mas sem relação com a entidade. Na fala, ele mencionou um suposto apoio a Lula da ativista ambiental Greta Thunberg e do ator Leonardo DiCaprio. Abre aspas para o Nicolas. Isso se encaixa perfeitamente com Greta e Leonardo DiCaprio, por exemplo, que apoiaram o nosso presidente socialista chamado Lula, um ladrão que deveria estar na prisão. Eu quero até voltar na parte da injúria aqui. Meu Deus! Lula socialista, que dia? Onde? Quando? É inacreditável. Vamos supor que o Nicolas está certo, que o Lula é um socialista. Meu Deus, pergunta para os banqueiros o que eles acham desse socialista. Né, o Lula tem aí o Haddad, que é o ministro da Fazenda,
Pergunta para a turma da economia, para a elite financeira, o que eles estão achando do Haddad. Estão satisfeitíssimos. A Miriam Leitão vive rasgando elogios para o Haddad. Aí alguém acha que um socialista como Lula colocaria alguém como Haddad como ministro da Fazenda? Né, o Lula no primeiro mandato manteve 8 anos no Banco Central. É por isso que eu já falei que essa crítica que fazem ao Banco Central, né, eu gostaria de ver uma ação, atitude. Porque durante os 8 anos lá atrás, 2003 até o final de 2010, nos primeiros 2 mandatos do Lula, sabe quem foi o presidente do Banco Central? O Henrique Meirelles, que fez a carreira, deu um Google aí, Henrique Meirelles, vocês vão ver. Fez fortuna, carreira, multimilionária e tal. Onde? No Banco de Boston, um banco dos Estados Unidos. Foi um dos nomes mais importantes do banco, eu acho até o mais importante do banco no mundo inteiro. Aí pega um banqueiro, coloca no Banco Central, e na época não tinha esse negócio de autonomia, que tinha que ficar até o fim do mandato. Sei que eu já expliquei aqui várias vezes. Agora, né, com essa lei, o presidente do Banco Central pode ser exonerado antes. Para isso, basta o presidente da República acionar o Conselho Monetário Nacional, que tem 3 membros. O Campos Neto, que é o presidente, o ministro da Fazenda, agora é o Haddad, e o ministro do Planejamento, Simone Tebet. Ou seja, o governo tem 2 votos contra 1. Mas também não pode ser assim, eu quero tirar ele. Não, tem que ter um motivo. E o motivo foi dado desde sempre. O Campos Neto não cumpriu nem a meta de inflação nos 2, 3 primeiros anos. No terceiro até cumpriu, mas quando o Lula chegou, tinha 2 anos de governo Bolsonaro. Não cumpriu a meta de inflação, mesmo subindo o juro, né? Que estava muito mais alto e deu uma caída de uns meses para cá. Agora deu uma estabilizada. Então o motivo já tinha de sobra para exonerar o Campos Neto. Faltou vontade política, coragem de enfrentar o mercado. Voltando aqui. Então, lá atrás, o Lula manteve o boi em Meirelles por 8 anos, podendo tirar o que quisesse. Alguém acha que um socialista manteria o Meirelles de presidência do Banco Central? Francamente, o Lula disse em evento, inclusive fora do Brasil, meu cachorro está querendo participar do vídeo aqui hoje, gente, que os banqueiros tinham que rezar para ele, porque nunca na história desse país ganharam tanto dinheiro. Aí o Nicolas vai lá e chama o Lula de socialista. Não faz sentido, não encontra nexo com a realidade. Então esse é o ponto. Então Lula não tem, assim, pode ter simpatia pelo socialismo, por figuras socialistas, por países que já, né, foram socialistas ou que eventualmente ainda são, mas dizer que o Lula é socialista é uma mentira. Simples assim, Nicolas Ferreira, mas para quem não tem compromisso com a verdade, não surpreende ele falar isso. E a questão aqui do ladrão, nesse momento, né, o Lula não tem nenhuma condenação contra ele, os processos foram anulados. E aí alguém pode falar, mas eu acho que é. Uma coisa é você achar, a outra coisa é o que é. É o mesmo caso do Bolsonaro genocida, você pode achar que ele é genocida, não foi condenado, ainda não foi. Você pode achar que o Bolsonaro é ladrão, como muitos de esquerda vivem gritando por aí, e gritavam enquanto ele era presidente. E aí, mas ele não foi condenado ainda. Eu acho que vai ser, inclusive por corrupção e outros crimes mais. Mas até não ser, né, se algum deputado chamasse o Bolsonaro de ladrão, e aí? A PGR, será que faria o mesmo que está fazendo com o Nicolas? Esse é o ponto. O cuidado que a gente tem que ter em relação ao tratamento que é dado, porque eles, a extrema-direita, a direita, já alegam perseguição. E aí, quando você tem, eventualmente, um tratamento diferenciado em relação a alguns casos, isso acaba reforçando a narrativa deles. Então esse é um cuidado que tem que ter em relação a isso. Agora, voltando aqui para o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand Filho, a declaração do Nicolas não deve ser protegida pela imunidade parlamentar, porque não tinha relação com o mandato. E aqui eu concordo, eu acho que não tinha mesmo. Estava lá na ONU fazendo turismo e falando para a extrema-direita, não estava lá como deputado. Disse ele aqui então, né, o Chateaubriand, vice-procurador, não havia no contexto da referência depreciativa feita pelo denunciado ao presidente da República nenhuma possível correlação com o exercício do mandato parlamentar. O que se evidenciou foi a clara intenção de macular a honra da vítima. Aí fizeram uma proposta de acordo, dependendo do que o Nicolas fizer e tal, pode ter um acordo aqui e pode arquivar. Mas se não tiver acordo, vai continuar tramitando normalmente. E aqui diz que o crime de injúria prevê pena de 1 a 6 meses de detenção, quando não há regime fechado ou multa. Aí certamente vai ficar na multa, né? A PGR, no entanto, solicitou, vejam só, que sejam aplicados 3 agravantes de pena pelo crime ter sido cometido contra o presidente da República, contra pessoa maior de 60 anos e por ter sido divulgado em redes sociais, ou seja, o negócio é agravado aqui por 3 motivos. Aí o Nicolas Ferreira alegou livre manifestação,
que está exercendo o seu direito de mandato, que não se arrepende das palavras e que não vai certamente aí fazer esse tal de acordo, porque aí, né, segundo ele, é um direito que ele tem de chamar os outros de ladrão, né, em evento no prédio da ONU, que segundo o vice-PGR não tem relação com o mandato. Então tem que estabelecer o limite. É porque o cara é deputado federal que ele pode sair cometendo diversos crimes e alegar a imunidade parlamentar. Então o negócio está muito bagunçado, infelizmente, nesse país. E vamos ver o que vai acontecer, né, em relação a esse caso. Vou ficar atento e qualquer novidade trago atualizações. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalha, senta o dedo no vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.